Obrigado, agradeço o convite e estamos à disposição para falar sobre a cidade e o Brasil. Nabil Bonduque é urbanista, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e vereador de São Paulo em seu terceiro mandato. Relatou os projetos de lei que deram origem aos planos diretores de 2002 e de 2014 da cidade de São Paulo. Trabalhou na administração Luiz Erundina e foi secretário de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, coordenando a implementação da Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que São Paulo é uma cidade que foi construída sem considerar o meio físico, né? Então, claro que nós temos hoje mudanças climáticas que agravam o problema, mas as enchentes sempre aconteceram na cidade de São Paulo. Não é uma novidade, grandes enchentes, inclusive piores do que essa. Eu lembro, por exemplo, em 67, meu pai tinha uma loja ali na região da 25 de março. Ela ficou vários dias com água assim nessa altura, né? Então é um problema recorrente porque a cidade foi crescendo sem respeitar os fundos de vale, foi crescendo também impermeabilizando o solo, se criou uma massa urbanizada impermeável muito grande e obviamente a água quando cai ela vai procurando os lugares mais baixos e vai inundando. Então eu diria que isso é uma questão estrutural da cidade. Uma cidade que não foi construída levando em conta o meio físico e principalmente a questão hídrica. Também uma cidade que tem uma dimensão monstruosa, certo? Quer dizer, a região metropolitana, nós temos que pensar isso sempre que o assunto hídrico é uma região, é regional, ele não é da bacia. Não existem limites municipais. Então nós temos 22 milhões de pessoas, né, morando numa área muito concentrada e, obviamente, isso existe há muito tempo. E eu não posso dizer para você que nada foi feito, porque foi feito muita coisa, né? Muitos lugares que anteriormente citei ali a 25 de março não inunda mais, né, porque foram feitas intervenções que foram feitas ali. Para pegar um outro exemplo, o Pacaembu, eu vou citar o Pacaembu porque ali foi, no governo da Luiza Erundina, bolado uma solução que é chamado piscinão, né, que o piscinão que existe hoje ali debaixo da Praça Charles Miller, ele tem evitado inundação ali do córrego do Pacaembu. Então, tem sido feitas iniciativas, mas elas não dão conta de problemas que são recorrentes, às vezes por ineficiência do poder público, às vezes porque as obras são mal feitas, porque também existem outros fatores que deveriam ter sido considerados, que são muito assim, concretos, né? Coisas assim, os resíduos sólidos, né? Muitas vezes as galerias estão entupidas por conta dos resíduos sólidos, às vezes as bocas de lobo estão entupidas, né? Ou o lixo está ali na rua, vem a grande chuva e ele, mesmo que elas não estejam entupidas, elas se entopem na hora da chuva. E isso vai agravando os problemas e muitas vezes esses problemas vão causar mortes, como causaram agora, vão causar prejuízos enormes, né? Ali o Beco do Batman, por exemplo, é uma região gravíssima, né? Que isso acontece, é recorrente, é histórico. E o Pantanal, quer dizer, na verdade é o seguinte, ali é o leito do rio, certo? O leito natural do rio, né? Então nós temos um trecho do Tietê que foi canalizado e retificado e foram construídas marginais, né? Já foi um erro, porque ali deveria ter sido construído um parque ao longo do Tietê, inclusive mesmo que fosse retificado o rio, né, porque o rio era cheio de meandros, era cheio de... Então, aquela área toda era área municipal, na verdade, ali poderia e deveria ter sido feito um parque, como foi feito o Parque do Tietê, né, mais para frente. Agora, a região do Pantanal, Jardim Romano, né, que foi há 10 anos, 15 anos atrás, né, houve outra, né, situação semelhante a essa, são áreas que estão abaixo do nível que deveriam estar. E aí então nós vamos ver um outro problema correlato. Eu falei dos resíduos, né, que nós não temos uma política adequada de resíduos na cidade, mas também não temos uma política de habitação. Não tivemos ao longo do tempo uma política de habitação com continuidade, que desse conta de enfrentar o problema.
Claro que nós temos programas importantes, eu posso falar por experiência própria, eu coordenei a área de habitação popular no governo da Luiza Erundina, né? E a gente produziu habitação, mas, obviamente, esses problemas tiveram descontinuidade, nós temos problemas que depois nós podemos falar um pouco sobre o plano diretor e o planejamento da cidade, coisas que estão acontecendo hoje, que houve incentivo para habitação de interesse social, mas não foi atendida a população de baixa renda. Então, ali no Pantanal, nós temos um problema recorrente que precisa ser enfrentado basicamente com duas perspectivas. Uma perspectiva que é produzir habitação para quem está em situações mais graves e a outra criar, né, mecanismos de drenagem que permita que aquele lugar seja habitável. Olha, em primeiro lugar, ela não saiu num caminho que eu diria de um urbanismo sustentável, né? E o urbanismo sustentável não é não fazer piscinões, reservatórios, é você ter um conjunto de políticas que atuam nesse sentido. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, é uma proposta que está em lei, inclusive, que deveria ser simulada pela prefeitura, que são as chamadas piscininhas, ou os reservatórios que deveriam ser feitos nos lotes e dessa maneira você reduzir a quantidade de água que imediatamente vai para o sistema de drenagem. Fica reservado no lote, pode ser usado, inclusive, o reuso dessa água. Ontem mesmo fiz uma reunião com o pessoal do Beco do Batman, né, falei sobre isso, e ele falou assim, mas aí cada um tem que fazer o seu? Eu falei, bom, claro que cada um poderia fazer o seu, né, mas tem um investimento. Né? A prefeitura poderia criar um programa de financiamento com subsídio ou até mesmo com total subsídio para as pessoas fazerem pequenos, né? Porque isso tem um custo, claro. Né? Mas ao invés de fazer uma grande obra que é um piscinão, você pode fazer talvez um piscinão menor e você fazer vários pequenos reservatórios. Isso é mais sustentável. Outra política que a pavimentação das ruas. A prefeitura, né, com essa enorme programa de recap, né, acabou asfaltando ruas de paralelepípedo, que claramente são mais permeáveis do que o asfalto. Né? Então nós não temos um pavimento permeável, né, que deveria se trabalhar. A prefeitura apoiou mudanças no zoneamento, né, que depois nós podemos falar com mais detalhes, que estimula a construção de subsolos, por exemplo, aumentando o número de garagens. E quanto mais se constrói no subsolo, também você cria, né, problemas das águas subterrâneas, modifica o curso das águas e então também aumentou, né, as construções elas estão hoje muito mais permeáveis. Quanto mais garagens se faz, mais permeável fica o solo. Mesmo que você tenha edifícios mais altos e mais esguios, o fato dele ter o subsolo com garagem. Então eu estou falando de vários assuntos que estão ligados a esse tema. Né? Agora, a prefeitura tem um programa de macrodrenagem, alguma coisa foi feita, mas coisas que tinham que ter sido feitas não foram. Vou dar um exemplo. Nós temos uma inundação, aquela enchente que acontece ali na região da Pompeia, das Perdizes, ali na Rua Turiaçu, na Avenida Sumaré. No plano diretor, na revisão da Operação Urbana Água Branca, que eu participei em 2013 na Câmara, fiz inclusive, participei da relatoria do projeto, foi previsto algumas obras que ficaram carimbadas. Nós tínhamos recursos lá em 2013, estamos falando de 12 anos atrás. Tinha recursos na operação, eles foram carimbados para duas principais obras. Uma era a construção de um conjunto habitacional para famílias que foram removidas da favela do Sapo e da favela Água Branca, né, e que até hoje estão em bolsa aluguel ou estão perdidas por aí, e para fazer a drenagem dos córregos Sumaré e Água Preta. Né? Essa obra começou a ser feita em 2015, se não me engano, 2016 na Missão Haddad, e ficou uma segunda etapa para fazer em seguida. Essa segunda etapa não foi feita na Avenida Dória, até hoje não foi feita. Assim como as habitações também não foram feitas. Tem o terreno, tem projeto, né? Tem recursos, que inclusive há uma fiscalização do Ministério Público para não ser usado para outras finalidades, então ele está no banco,
e não foram feitas nenhuma dessas duas obras. Aí veio o metrô e fez a estação Sesc Pompeia, que fica exatamente nesse mesmo trecho. Isso já alterou profundamente também a situação no local, de modo que agora está se fazendo um novo projeto. Então veja como um problema há 12 anos que poderia ter sido enfrentado, ele não foi. Então nós temos várias situações. Para não falar também que é só responsabilidade da prefeitura, o problema do Córrego Verde, do Rio Verde, ali na Vila Madalena, houve uma proposta de fazer um piscinão, houve uma ação de moradores que não queriam piscinão, isso ficou na justiça por 12 anos e não foi feito nada. Na verdade, o que a prefeitura precisava ter feito ali era ter pactuado uma solução com os moradores. Porque quem está embaixo ali sofrendo no Beco do Batman, naquela região baixa da Vila Madalena, sofre com o problema da enchente. Quem está na área mais em cima não quer que ali seja feito um piscinão. É claro situação onde deveria haver uma pactuação entre os interessados com a mediação da prefeitura para encontrar uma solução para o problema, que é um problema que gerou a morte de um artista importante ali, que estava na sua casa, que foi levado pela corrente. Então veja que agora o prefeito está falando em remover toda a população do Pantanal. Uma situação que pode até eventualmente ser a solução, mas isso primeiro precisa ser debatido com a população, precisa ser encontrada uma solução habitacional para aquelas famílias, para aí, dentro dessa perspectiva, poder ter uma solução, que pode ser pode ser também outras soluções, como um reservatório, como um dique que já foi feito naquela região do Jardim Romano, que dessa vez não inundou. Então nós temos várias possibilidades de enfrentar o problema, ele precisa ser pactuado com participação. E aí a prefeitura é muito, não faz esse trabalho participativo, de participação, de pactuação, e aí os problemas vão se agravando e estão aí. Mas não é um problema só de São Paulo, Olha, com certeza, a prefeitura tem um papel central nisso. Agora veja, a prefeitura também, hoje, cada vez menos tem capacidade técnica, e capacidade de interlocução, porque a prefeitura tem feito uma política de desmontar os seus quadros técnicos, as suas estruturas administrativas e terceirizar ou conceder muitos dos equipamentos municipais. Então, a subprefeitura deveria ser o espaço de pactuação em nível local. E ela deveria ter uma capacidade de discutir esses temas, como resíduos sólidos, como habitação, como drenagem urbana, pavimentação. Só que isso é feito de maneira totalmente centralizada, não leva em conta, por exemplo, a gente viu aqui nesse último ano, a pavimentação de muitas ruas que eram de paralelepípedo. Porque a prefeitura contratou a empresa quer o quê? Fazer obra. Quanto mais metros quadrados de recap fizer, melhor. Fazer isso em cima do paralelepípedo, faz. E obviamente, não é que o paralelepípedo vai resolver o problema da enchente, mas é um elemento, é mais permeável, ele também reduz a velocidade com que a água corre. E isso é importante, porque quando a velocidade da água é muito grande, ela tende a levar resíduos, levar tudo. E pessoas, inclusive, carros, como aconteceu na Vila Madalena. Então a prefeitura mas a prefeitura está descapacitada para fazer isso. Dentro dessa lógica do Estado mínimo, a terceirização também, ela, muitas dessas questões são questões recorrentes, nós tínhamos funcionários que conheciam o histórico, porque estavam lá há muito tempo. E, bom, isso deveria ter sido substituído por novos funcionários, porque, é claro, as pessoas aposentam, novos funcionários que vão recebendo esse histórico. Na hora que você terceiriza, você joga isso para fora da prefeitura. E as empresas, elas não têm
funcionários estáveis, não tem gente que conhece o assunto. Então o problema começa, a questão começa a ficar assim, vai se perdendo o histórico, né? Então de repente parece que cada vez você tem que falar de novo do mesmo tema, né? Quem conhece o tema e acompanha há muito tempo, né? Provavelmente as pessoas que estavam lá quando começou a discutir sei lá, o Parque Linear do Rio Verde, que foi discutido em 2012, né? Talvez já os funcionários da subprefeitura não estão mais lá, né? Então a subprefeitura tem um papel central em relação a isso. E a prefeitura, Ricardo Nunes, né? Ricardo Nunes que vem, na verdade nós temos que considerar que nós temos aí uma sequência de prefeituras na mesma linha. Começa com Dória, Bruno Covas, Ricardo Nunes. Claro que teve mudança. Agora, por exemplo, uma presença muito maior da extrema-direita no governo, enquanto que Bruno Covas era, né, fazia parte da tradição mais centrista do PSDB. Então, tivemos piora. Mas enquanto mentalidade de gestão, não mudou tanto, né? E é uma mentalidade de terceirização. E a gente podia falar de cemitérios, podemos falar de Pacaembu, podemos falar de várias coisas, né, que essa terceirização, essas concessões, acabam repassando a gestão da cidade para o setor privado, que tem fundamentalmente o objetivo de lucro, não de cumprir o papel do poder público, que é pensar na cidade como um todo, em todos. Então é triste a gente ver as coisas que estão acontecendo na cidade hoje, e né, muitas vezes concedidas para 30, 35 anos, né? Pior do que isso, porque nós estamos falando só da prefeitura contratar uma empresa. Em alguns casos é isso, né? Em alguns casos é isso, contratar para fazer recap de rua. Mas no caso das concessões, certo? Na verdade, Decidem o que fazer, na verdade. não só elas decidem, elas têm uma finalidade. A finalidade dela é ter rentabilidade. Qual é a lógica? Você concede para, em tese, a empresa fazer investimentos, e muitas vezes não fazem, certo? E ela tem que receber. Vou dar um exemplo que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. O Ibirapuera, né, foi concedido. Na concessão, né, dentre as receitas do Parque Ibirapuera está estacionamento. Os estacionamentos do Ibirapuera são permeáveis, são impermeáveis, certo? Se a gente for pensar a médio e longo prazo, e aliás isso está dentro do plano diretor, está dentro da própria perspectiva do que se pensava que devia acontecer no Ibirapuera, que era tirar os carros de dentro do Parque do Ibirapuera, certo? E transformar as áreas que são pavimentadas, que são de estacionamento, como áreas permeáveis, arborizadas, né, recuperar, para você aumentar a área permeável da cidade, que esse é um dos grandes problemas da cidade. Na hora que você concede, uma das receitas previstas para a concessionária é a receita do estacionamento. Então, né, a empresa não tem interesse em eliminar o estacionamento, certo? E se ela for eliminar, ela vai pedir indenização para a prefeitura, se tiver alguma. Então veja que a lógica da concessão é uma lógica que vai contra, né, muitas vezes o interesse da cidade, o interesse coletivo. Então ela não só não quer, tanto que o Dória quando ele assumiu e que ele tinha a perspectiva de privatizar os parques, de conceder os parques, ele retirou dos conselhos gestores do parque. Eu sou um dos autores do conselho gestor do parque. Ele tinha o conselho gestor, ele era deliberativo. Então ele poderia discutir sobre. Ele retirou, aprovou uma lei que retirava o poder deliberativo do conselho gestor, que era uma instância para discutir o que deve ser feito no parque, exatamente antes de fazer a concessão, porque obviamente o conselho gestor não ia aprovar esse tipo de coisa.
Olha, em primeiro lugar, antes de falar o que nós vamos fazer para nos preparar, nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos contribuir para evitar que a emergência climática vá se agravando cada vez mais. Né? Nós alcançamos já 1,5 grau de elevação da temperatura da Terra, né? Os cientistas têm definido esse ponto como um ponto do não retorno. Né? Isso significa que nós precisamos ter clareza de que se a gente não fizer isso, não vai ser de 1,5, 2 graus, vão ser 4, 5 graus. Então nós precisamos reduzir, né, a utilização de recursos fósseis, né, de combustíveis fósseis na mobilidade, por exemplo. Né? Temos que fazer a transição da mobilidade como ela é hoje, de automóveis, para o transporte coletivo eletrificado que não emite CO2. Né? Esse como um caso nas cidades, né? No campo reduzir o desmatamento na Amazônia. Então, ter outra forma de tratar a questão dos resíduos sólidos com reciclagem, com redução principalmente de geração. Então, é um amplo conjunto de ações para mitigar as mudanças climáticas, porque não adianta a gente correr, né? Porque veja, assim, vamos adaptar a cidade para as mudanças climáticas. Esse é o tema que você me perguntou, certo? Só que quanto mais grave ficam as mudanças climáticas, mais as soluções que nós vamos trazer vão ser insuficientes. E nós vamos chegar num colapso, porque nós não vamos ter a mesma velocidade. Então, nós vamos trabalhar com as duas perspectivas. Mitigar, quer dizer, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir os desmatamentos, e isso é uma questão planetária, não é uma questão do país, mas nós temos que dar contribuição. Né? Infelizmente, nós temos agora um negacionista nos Estados Unidos, que está estimulando, né, a exploração de petróleo, né? Infelizmente é o país que mais emite no mundo, certo? Então, per capita, né? Então, mas tudo bem, mas nós temos que dar a nossa contribuição. E o Brasil, né, o governo Lula estabeleceu metas ousadas, é um país que está buscando cumprir isso. Mas se a gente não fizer a nossa lição de casa em cada cidade brasileira, nós não vamos conseguir chegar lá. Agora, a outra questão então temos que adaptar as cidades. Né? Você fala assim, São Sebastião, né? São Sebastião, aquela chuva foi uma chuva exatamente por conta os eventos extremos acontecem em função das mudanças climáticas. Não é que eles acontecem, eles sempre aconteceram. Nós tivemos uma tromba d'água em Caraguatatuba, né, em 67, que foi semelhante a essa, que morreram 200 pessoas. Foi uma coisa gravíssima desse ponto de vista. O que ela vai acontecer agora com mais frequência e com mais intensidade. E foi o que aconteceu em São Sebastião, né, onde a gente viu ali praticamente descer, né, e áreas que não tinham sido afetadas pela intervenção humana, né, mas elas desceram e elas atingiram o quê? Principalmente ali na Vila do Saí, atingiram famílias que estavam morando numa área que era uma área sensível. Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter uma política de remanejamento das famílias, e são geralmente famílias de baixa renda, não só, mas principalmente, das áreas que seriam as atingidas, e para isso eu preciso produzir habitação bem localizada. Isso vai bater na questão, as áreas bem localizadas são as mais caras, certo? Portanto, nós temos uma política de uso do solo, né, de interferir no preço do solo. Por exemplo, no litoral, né, para pegar o caso de São Sebastião, né, a gente tem milhares ou centenas de milhares de casas que são para uso temporário, certo? Por conta do turismo. E o turismo eleva o valor dos aluguéis e eleva o valor da terra e das casas. Então, nós temos que ter uma política mais consistente nesses locais de turismo para garantir a moradia da população de baixa renda. E aí temos que ter mecanismos, podemos pensar que mecanismos de política urbana, né? Por exemplo, a cota de solidariedade é uma coisa fundamental. O que é a cota de solidariedade? É empreendimentos de mercado de alta renda, obrigatoriamente tem que se produzir habitação de interesse social para quem vai trabalhar nesses lugares, porque o problema é esse, né? O turismo cresce, né, para um turismo que é sazonal, né? E aí precisa trazer pessoas para morar. As pessoas, né, São Sebastião teve um crescimento de população muito grande em função do turismo nos últimos 40 anos. Eu conheci,
né, conheço ali quase 50 anos, né, a região. Então, a região era pouquíssima gente morava, né? O crescimento do turismo fez muita gente migrar para a região. Então, nós vemos que a questão da habitação é importante, mas não adianta falar assim, precisamos produzir habitação, precisamos reservar terra para produzir habitação, o que significa interferir no mercado imobiliário, interferir nos valores, né? E aí nós vamos entrar no choque da livre concorrência, né? Vamos entrar no choque do mercado com uma perspectiva social. Isso é indispensável. Outra coisa que nós temos que fazer, né? Essa questão dos resíduos, né? Já falei um pouco sobre isso, mas nós temos que ter uma política incisiva disso. Você imagina que os resíduos lá de São Sebastião, eles andam quase 200 quilômetros para serem depositados, porque o aterro sanitário fica em Tremembé, no alto da serra. Então, os resíduos são... Vê o custo que é isso. Então, nós vamos ter uma política de redução, né? Não é só de reciclagem. O pessoal fala muito de reciclagem, nós temos que ter uma política de redução, principalmente de compostagem dos resíduos úmidos, né? Orgânicos, né? Compostar, muitas vezes no próprio lote. Então, deveria ser obrigatório em condomínios no litoral, por exemplo, né? Você ter composteiras, né? Porque para evitar que as pessoas pensem o seguinte, eu pego o lixo, vamos usar o nome que as pessoas usam, pego os lixos, ponho na rua e aí a prefeitura que se vire para levar. Isso precisa ser uma responsabilidade compartilhada. Então, com os moradores e também com a indústria, porque a indústria, né, hoje produz embalagem excessivamente. Nós vamos repensar a questão de embalagem, reduzir a geração de embalagem, não produzir embalagens que são não recicláveis, e a maior parte delas não são recicláveis. No caso, em geral, reduzir o plástico, e novamente nós vamos bater na questão da indústria petrolífera, certo? Então, é um conjunto de ações para reduzir a geração... Que aí o lixo tem várias... Primeiro, os aterros, eles geram gás metano, que é um gás de efeito estufa. Segundo, que os resíduos, como as chuvas vêm, você não pode, né, quer dizer, é difícil você achar que vai recolher os resíduos a cada 12 horas, certo? Então, os resíduos que ficam ali, eles acabam, se você tem uma chuva intensa, eles vão correr para as áreas baixas, vão entupir. Ou vão para o mar, que é outro problema seríssimo, né? Aí nós estamos falando da poluição dos mares com plástico, então veja que os problemas são integrados, né? Outra coisa que é fundamental para a gente pensar a questão já falei, né, para mitigar esses problemas, é a questão das drenagens, né, da drenagem urbana. Se tem mais, né, a gente falou assim, choveu em São Sebastião em, sei lá, algumas horas, o mesmo que choveria em um ano, em um mês, certo? Que foi o que aconteceu. Bom, obviamente, né, isso significa que nós vamos ter que ter mecanismos, né, para reter, né, essas águas antes que elas cheguem no sistema de drenagem, porque senão elas vão... Isso significa aquilo que nós já falamos, ter piscininhas, ter mais permeabilidade do solo, né, tem uma série de assuntos, de políticas que podem ser feitas, mas infelizmente elas muitas vezes entram em choque com a lógica, por exemplo, de empreendimentos imobiliários que impermeabilizam o subsolo, né, a lógica de pavimentação de ruas, de aumento da expansão urbana, né, o que faz com que a gente tenha mais áreas impermeáveis, né, e tudo isso vai agravar o problema. Porque você teria que ter, na verdade, nós tínhamos que ter as matas ciliares, né? Então, na verdade, a canalização dos córregos acaba sendo uma alternativa para evitar as enchentes que começaram a acontecer, porque você tinha cursos d'água muito pequenos, porque as áreas não eram permeáveis, as áreas se impermeabilizaram. Como elas se impermeabilizaram muito, passou a haver inundações, certo? Aí, o que vem a prefeitura, que é tradicional, ela pega e faz uma vazão maior, ela canaliza, né? Porque muitas vezes os córregos eram mais sinuosos, e por serem sinuosos, eles geravam mais inundações. Então, você canaliza com uma certa vazão. Uma vazão é a dimensão
né, daquele córrego. Então, se calcula, num certo momento, que aquela vazão vai ser suficiente. Mas, né, com o evento extremo e com o crescimento e com o aumento da impermeabilização, aquela vazão passa a ser insuficiente. Então, por isso que a gente fala, a gente vai correndo atrás do, né, atrás do atraso. Então, uma canalização que, quando foi feita, sei lá, há 50 anos, fala assim, agora resolveu, certo? Só que depois de 50 anos já não resolveu mais. Então, eu tenho que voltar a mexer naquilo. Sem contar que a gente tem também muitos problemas de assoreamento, né, dessas canalizações, desses fundos de vale, Então, né, o que é o assoreamento? É isso, vai resíduos, vão areia, né, quer dizer, elas são levadas para o fundo dessas áreas que já canalizadas, reduz a vazão. E aí, então, passa a ser insuficiente. Então, você vê que é complexo mesmo o problema, não é um problema simples. Alguém que falar que vai resolver fácil, não vai resolver fácil, mas você precisa perseguir, né? Perseguir e evitar que tenha continuidade as situações que nós estamos vivendo. A gente vai para Porto Alegre. Porto Alegre teve uma grande enchente nos anos 40, certo? E aí foi construído um sistema de diques, que existe em outros lugares do mundo. Por exemplo, você vai para os Países Baixos, no próprio nome diz, Países Baixos, né, na Holanda. Né, os diques foram construídos e com isso, né, eles estão muitas vezes abaixo do nível, né, do nível natural, né, dos rios, dos córregos ou do mar. Então você faz os diques. Porto Alegre fez os diques e durante, né, 60 anos, 70 anos, eles resistiram. O que aconteceu agora, e também por falta de manutenção, aí nós vamos voltar novamente para a questão, né, do poder público se despreocupando em cuidar da cidade, né, em trabalhando com a ideia do Estado mínimo, né? Então não foi feito, né, os cuidados necessários para a manutenção e aí ele arrebentou e aí nós temos aquela tragédia que aconteceu, que ficou dias e que tem efeitos extremamente graves, né, psicológicos das pessoas, né? E não é vida assim. Eu não sou favorável a vamos remover todo mundo, etc., que muitas vezes fala, mas também não é vida para as pessoas viverem sabendo que vai haver que pode haver a qualquer momento uma nova enchente. Que a enchente vai parar, aí quando para, né, por exemplo, no córrego do Rio Verde, né, no Rio Verde agora, lá no Beco do Batman, as águas baixaram em 17 minutos, certo? Então dá aquela impressão de que, passou. Só que daqui a pouco volta. Então, aí nós temos uma situação bem complexa. É claro que existe uma meta, né, de acelerar a situação do ponto de vista não só da coleta, né, do esgoto na cidade, como também do tratamento, certo? Com a privatização, né? A privatização, né, ela pode ter efeitos positivos, mas ela vai ter, a médio e longo prazo, efeitos extremamente negativos. Já estamos vivendo isso, né? Por quê? Por que efeitos positivos? Provavelmente esses 74% eles vão ser aumentados, né? Porque a empresa vai investir, né? Ela tem meta para cumprir e para ela interessa investir. Por quê? Porque quanto mais ela atender, mais ela vai também receber, que ela vai cobrar. Então ela vai entrar um sistema de cobrança de quem hoje não cobra, não paga e vai pagar para passar a acabar. Então ela tem até um certo limite. Por quê? Porque a gente sabe que grande parte dos problemas de saneamento vem da falta, novamente vamos cair na questão da habitação, né? Que são áreas que são ocupadas por assentamentos precários, aonde é muito difícil você fazer a coleta adequada
de esgoto se não fizer a urbanização da área. Então vai chegar num certo momento, vai bater no teto esse número. E aí nós vamos ter a outra consequência, que é o que está todo mundo já verificando, que é o aumento dos valores, né? Então, o saneamento é um serviço básico. O que quer dizer um serviço básico? Um serviço essencial. Ele não deveria ser interrompido, certo? Agora, a lógica da privatização, a lógica da concessão é que, bom, quem não paga, corta o serviço, certo? É uma lógica, assim, absolutamente cruel, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de pagar. E a tendência, né, do processo de concessão vai ser aumentar as dificuldades das pessoas pagarem o seu esgoto, né, e a água. E veja como uma coisa pode ser grave. A gente sabe, quer dizer, existe uma política, esperaria, né, que a gente teria uma política de, bom, cada vez mais ter famílias atendidas com programas habitacionais, certo? Só que uma família atendida com programa habitacional, ela passa a ter a cobrança da água e do esgoto. Enquanto quando ela está num assentamento precário, por vários mecanismos, inclusive gatos, etc., não paga. Então o que pode acontecer? Essa família se atende com habitação, como a gente estava falando que precisa ser feito e que não tem sido feito, mas deveria ser feito, ela é atendida, mas, certo? Depois ela não consegue pagar. Ao ela não conseguir pagar, qual é a tendência? A tendência ela é repassar aquela unidade habitacional, mesmo que seja em contrato de gaveta, para alguém que tenha condição de pagar e voltar para uma situação precária. Então, ele é cruel, porque a gente pode ter uma situação de que pessoas que estariam, teoricamente, resolvendo o seu problema da moradia, tá certo? Ou concretamente resolvendo o problema da moradia, só que por incapacidade de pagamento, ela acaba voltando para a situação precária. E com isso a gente se perde, inclusive, sob dois pontos de vista, o saneamento e também a questão habitacional. Veja, o plano diretor, eu vou falar de 2014, né, a mais recente e mais grave. Ele tinha muitas propostas inovadoras, mas que exigia maior dedicação do poder público para fazer com que elas fossem implementadas. Então, por exemplo, havia muito estímulo à habitação de interesse social. Havia muito estímulo a que a gente pudesse produzir habitação para uma população de baixa renda ou de média renda em áreas servidas de transporte coletivo. O que aconteceu? Aconteceu que, por pressão do mercado imobiliário, por, vamos dizer assim, omissão da prefeitura, se produziu habitação de interesse social, mas ela não foi destinada à população que mais precisava. Então, com isso se criou uma distorção. E essa distorção ele aconteceu de modo que nós tivemos uma série de burlas de vários tipos, desde produção de habitação muito maior do que a área que se esperava, que deveria ser feita, e principalmente a produção de habitação que se beneficiou, né, dos estímulos que havia para a produção de habitação social, né? Então se beneficiou, a prefeitura ela revogou um decreto que exigia fiscalização disso e, né, as incorporadoras fizeram a festa, produzindo habitação para quem não precisava. Também tivemos outras distorções, como, por exemplo, muita produção de unidades pequenas voltadas para investidores, para moradia temporária, como Airbnb, etc. Então, o que precisava acontecer agora no plano diretor, na revisão, era corrigir os problemas, certo? Né? Ser mais rigoroso, por exemplo, em relação ao tamanho das unidades, ser mais rigoroso em relação à questão de redução da produção de garagens, estacionamentos, como nós já falamos aqui, né? A questão de carro, desestimular o uso do carro,
né, ser mais rigoroso para controlar a produção de habitação de interesse social que está sendo produzida e não é destinada para quem precisa. E a revisão não fez isso, pelo contrário, a revisão ela deixou a boiada passar. Se aumentou a área das unidades habitacionais que são autorizadas a serem feitas, né, se permitiu fazer, né, empreendimentos maiores. Veja que empreendimentos maiores significa menos gente morando em áreas bem localizadas, né, quando a gente precisaria exatamente o contrário, né. Autorizaram ampliar essa área de adensamento, né, com impactos muito grandes em regiões que deveriam ser protegidas, ainda foi muito frágil no controle da produção de habitação de interesse social. Então, eu não vou me estender demais, mas o que se fez, né, nessa revisão, para atender principalmente alguns interesses imobiliários e alguns interesses vereadores também, porque a coisa foi muito mal feita, né, foi um projeto de lei que foi feito praticamente sem atuação do Executivo, né, atendendo interesses do mercado e de vereadores dispersos, né. Com isso, não se fez a revisão que precisaria ter sido feita, que era para corrigir, não que aquilo que foi em 2014 tivesse ótimo, mas ele precisava ter sido acompanhado e recorrigido, e isso não foi feito, o que coloca um desafio para esse novo período, que nós precisamos corrigir os problemas que estão colocados aí, né, fazer uma leitura mais clara do território, estudar os territórios, para a gente poder corrigir os problemas e fazer com que a gente pudesse ter, então, né, uma cidade que respondesse a várias questões, entre as quais essa que a gente estava falando antes, a questão climática, né? Nós não deveríamos mais permitir, por exemplo, que áreas verdes, áreas permeáveis, fossem destruídas para fazer empreendimentos. Não tenho nada contra você fazer empreendimentos imobiliários mais adensados, né? Isso talvez seja necessário, inclusive para conseguir proteger as áreas permeáveis. Então a gente vê, vou dar alguns exemplos aqui, os bosques dos Salesianos, né, que fica ali no Alto da Lapa. Você tinha uma área de cerca de 20 mil metros. Nós deveríamos ali, né, ter uma área construída e uma área que é a área verde, né? O empreendimento deve acontecer na área construída. Você vai adensar na área já construída e proteger a área verde, certo? Nós temos um caso lá em São Mateus, né, que é um problema complicado, que é de resíduos, né? Como não se fez uma política de resíduos, agora a prefeitura está na seguinte situação, precisa continuar pondo resíduo em aterro e não tem mais espaço. Então querem tirar, né, uma quantidade enorme, mais de 10 mil árvores, para poder fazer a ampliação do aterro. Então, a falta de iniciativas na hora que as coisas precisam ser feitas, não são feitas, e aí leva, aqui nesse caso, problemas que se acumulam um em cima do outro. Menos área verde, né, mais área permeável, tudo isso vai agravar as questões de eventos extremos, né, e vai no sentido contrário daquilo que nós faríamos fazer. Então, nós faríamos ter um zoneamento que, hoje eu estou convencido, sim, proibição de derrubada de áreas maciços verdes importantes na cidade, né? Proibição. E vamos fazer aonde vai construir, porque tem áreas para construir, né? Não precisamos destruir o que já está lá, que é verde, que é permeável, senão a situação vai sempre se agravando.
Olha, tem várias coisas negativas, mas tem algumas positivas. Quer dizer, positivas em tese seriam positivas, né? Por exemplo, a prefeitura hoje tem muito mais recursos do que teve nos últimos 30 anos, né? Quer dizer, o orçamento da prefeitura hoje é altíssimo, né? Na gestão Ricardo Nunes, eu nem sabia exatamente, nem tinha projeto para gastar tudo que tinha e gastou mal. Então nós temos recursos, né, melhores, porque desde a administração do Pita, né, e principalmente a partir da Marta, né, até o Haddad, a cidade ficou estrangulada, não tinha recursos para investir, hoje tem. Então nós temos que avançar nesse sentido. Infelizmente, né, temos avançado mais. Você falou de corredor de ônibus. Na verdade, nós temos feito em zigue-zague. Estamos andando em zigue-zague, né? Não vou aqui me estender, né? Até escrevi já um artigo sobre isso, né? Que vem um governo faz um corredor de ônibus, vem outro não faz nada, faz uma obra viária, certo? Agora mesmo estão querendo fazer, né, o túnel lá da Sena Madureira, né? Ampliar a marginal, né? Estender a marginal do Tietê, né? O Serra fez obras para fazer 3 pistas a mais na marginal do Tietê, né? Isso aí poderia ter sido investido naquilo que a gente chama da adaptação da cidade, né? Nós devíamos já ter corredores de ônibus com muito mais quantidade do que nós temos hoje. São relativamente baratos, né? Além do metrô, que precisa continuar sendo feito. Então, nós tivemos iniciativas importantes, mas veja que a pesquisa da OAD, que saiu essa semana, mostrou uma coisa muito preocupante, porque aumentou, né, praticamente, do ponto de vista proporcional, né, relativo, aumentou a porcentagem de viagens por automóvel, que é exatamente o contrário do que deveria ser. Reduziu drasticamente de transporte coletivo e até mesmo a pé. Então, veja, estamos no sentido contrário do que deveria acontecer, mesmo tendo uma disponibilidade da prefeitura para melhorar o transporte coletivo. E uma cidade como São Paulo não pode prescindir de transporte coletivo. Então, nós vamos ter melhoria da qualidade do transporte coletivo, as pessoas usarem menos o carro, e a gente, às vezes, fica desanimado, né? Porque a gente vê os dados foram muito, muito preocupantes, que vai no sentido contrário daquele que deveria ir, né? Mas existem políticas para melhorar isso. Mesmo o atual governo tem alguns corredores de ônibus que estão fazendo, mas é muito menos intenso do que deveria ser esse hoje. Se tivesse gastado 4,5 bilhões, que foi para pavimentação de rua, para recap de rua, tivesse gastado isso em melhoria do transporte coletivo, a gente estaria muito melhor. Desde 14, 13 e 14. Isso. Olha, fundamental, né? A cultura e a cidade, né, são duas, e o espaço público, andam junto. E nós tivemos aí, desde 2013, na verdade, né, do governo Haddad, um forte estímulo a essa relação, né? Para dizer que foi do governo Haddad, eu diria que antes do governo Haddad nós tivemos também uma iniciativa importante que foi a virada cultural. A virada cultural trabalhou, quer dizer, foi muito importante para criar essa relação de cultura e espaço público, né? E com o governo Haddad isso aumentou muito em vários sentidos. Eu, como vereador e como secretário de Cultura, participei intensamente a regulamentação do Carnaval de Rua e o grande crescimento que ele tem a partir de 2013. Mas tivemos também outras coisas importantes, como, por exemplo, o programa de ruas abertas, a Paulista Aberta, que está acontecendo. Vários programas nós tínhamos, quando eu assumi a Secretaria de Cultura em 2015, nós tínhamos um calendário de eventos, né? Todo mês você tinha um grande evento que fazia a relação de espaço público e cultura. E o Carnaval foi o que mais cresceu, né? Cresceu muito, né? Meio que, assim, nós tivemos aí 2014, principalmente 2013, o governo assumiu. Aí de 2013 para 2014 foi feita uma regulamentação, né? 2014 já cresceu muito, 2015, 2016, que foi o período que eu fui secretário, estourou, né? E que
Então, avançou muito, né? Criou uma referência importante para a cidade, é muito bom, mas também começa a acontecer uma série de outras questões que vão ser também ponderadas, né? Primeiro que não necessariamente a gente precisa ter um crescimento ilimitado, que esse crescimento ilimitado até às vezes descaracteriza, né, a potência que poderia ter esse evento. Eu trabalho muito na perspectiva, né, que foi quem trabalhou muito na discussão também dessas novas regras, que é um carnaval gratuito, um carnaval democrático, sem custos para as pessoas, né, que é a cidadania cultural, né, que é pensar o carnaval como cidadania cultural e não como evento, né, e nem como mercado. Agora, existe por parte da atual gestão, que a gente vê que tudo faz parte da mesma lógica, né? A ideia de estimular a ideia dos eventos, né, dos patrocínios, né, e do mercado que essa ação acaba tendo, né, criando. Então a gente vê aí hoje esse problema, que é um conflito, né, entre, né, aqueles que atuam no carnaval na perspectiva da cidadania cultural, e esse limite é muito difícil de estabelecer, e aqueles que usam o carnaval como parte de um negócio, né, de um negócio rentável, etc. Então nós temos o carnaval de rua, ele precisa ser repensado. E a prefeitura tem sido muito relapsa em relação a pensar essa questão, né? Por exemplo, uma das questões que eu critico sempre é o fato de ter se retirado da Secretaria de Cultura, né? Não é questão de ser Secretaria de Cultura, é tirado da perspectiva cultural a gestora principal do evento. Nós, até 2017, a Secretaria de Cultura era a coordenadora do Carnaval de Rua. Tinham várias secretarias envolvidas, porque tem que ter, né, secretarias para garantir a infraestrutura, que era a infraestrutura do Carnaval ser garantido pelo poder público, mas quem é o interlocutor com os blocos, com os demais setores, inclusive com a Polícia Militar, etc., é a Secretaria de Cultura. A partir de 2017, isso foi para subprefeituras, agora esse ano foi para o SP Tours, e aí, né, na verdade, vai se perdendo a ideia do carnaval de rua como parte, né, da cidadania cultural, de um evento de cultura, e começa a ser pensado como um evento, né, de negócios, de mercado. Claro que não estou dizendo que isso não pode ser importante, né, porque faz parte da cidade também, do atual estágio, a gente poder ter um carnaval de rua que faça parte de um calendário, né, de eventos da cidade, que as pessoas venham para São Paulo, né, tudo bem, isso tem que acontecer, é bom, né, mas não pode se perder a perspectiva cultural, não se pode colocar a perspectiva de negócio na frente da perspectiva cultural, não pode se anular as intervenções que são intervenções realizadas diretamente por pessoas que estão promovendo a inovação na cultura, né, para criar um evento, né, um evento que vai dar lucro e que vai descaracterizar. E aí tem uma outra questão, que é também o conflito entre o carnaval de rua e as pessoas que não querem participar do carnaval de rua, né? Então esse é um outro desafio que também exige pactuação, né? Então, isso com pactuação, com conversa, pode se resolvendo, né? Agora, quando se vem uma imposição de cima para baixo, fica mais difícil. Obrigado, eu que agradeço o convite. Estamos sempre à disposição aí do Brasil de Fato para a gente poder dialogar sobre a cidade.